Se eu perguntasse à plateia, aos presentes, se vocês acham importante evangelizarmos, todos os crentes aqui levantariam a mão, não tenho a menor dúvida. Levar ou tentar levar pessoas a Cristo é uma das responsabilidades mais importantes da nossa vida, de acordo com as Escrituras. Não à toa, tantas pregações, tantos livros, tantas exortações são escritas com base na Bíblia para nos ajudarem nessa tarefa. Então, a esta altura, fica claro que se o crente não está ajudando pessoas a chegarem mais perto de Cristo, esse alguém está falhando bastante na sua responsabilidade cristã. Refiro-me a um discípulo de Cristo. Agora, imagine um crente, que atrapalha as pessoas de chegarem a Cristo. Pastor, mas isso é coisa para um crente muito desleixado, muito fraco, de um testemunho muito ruim, chegar ao outro extremo. Quero ver alguns exemplos hoje com vocês. Será uma pregação temática, não um texto só, mas vários, em que nós vamos tentar observar discípulos de Cristo, apóstolos de Cristo, se comportando de maneira tal que se enquadraria na condição que nós estamos vendo aqui, de alguém que dificulta a ida a Cristo, em vez de ajudar, que parece ser tão estranho. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 23, nós lemos assim, em Mateus 15, 21 em diante: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que vinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Respondeu para ela, não para eles. Essa resposta é para ela, colocando uma dificuldade aqui. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo me ajude na pregação e ajude os ouvintes, para que todos nós cresçamos em Cristo, aprendendo lições valiosas das Escrituras, às vezes algumas até negativas, dadas por irmãos em Cristo, às vezes até bem intencionados, ou
no desconhecimento de alguma sutileza. Seja como for, não queremos apontar para o erro deles por apontar, mas para aprender, porque somos sujeitos aos mesmos erros, se não piores. Então, o espírito com que nós encaramos uma pregação em si, uma pregação como esta, é de humildade, de sentimento de igualdade com esses irmãos, em fraqueza, em necessidade da tua ajuda, para que todos possamos fazer o que tu queres, levando pessoas ao Senhor Jesus Cristo, não o contrário. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. É típico desse tipo de mensagem o pregador não poder descer fundo em cada passagem. Eu vou ler várias. Eu acho que eu tenho uma pregação para cada uma delas, já mesmo bem trabalhada e descendo as minúcias, expondo o texto. Mas aqui, então, vamos nos conter, ou vamos nos concentrar apenas no ponto que nós queremos tirar. Então, muitas coisas aqui, aliás, tudo vai ser deixado de lado, com exceção do ponto que nós queremos observar. A própria mulher pedia a Jesus que curasse a sua filha, que estava endemoniada, como nós vimos aqui. Jesus não responde nada. E por 2 vezes ele resiste a atendê-la. Não vou entrar nos detalhes de por que ele agiu assim, aparentemente de uma maneira estranha, mas obviamente ele tinha seus motivos e podemos concluir daqui que era um teste que ele queria fazer àquela mulher. Uma conclusão esta bem baseada no fato de que no final ele exclamou: grande é a tua fé, ele vibrou. Seja como for, não vamos entrar nesse mérito. O que eu quero mostrar aqui é que, ao verem o silêncio dele, os discípulos, em vez de tentar contornar a situação e aproximá-la de Jesus, tentando de alguma maneira aliviar a tensão para que ela conseguisse chegar mais perto, ou ele desse mais ouvidos a ela, ou coisa assim, eles aproveitaram para afastá-la ainda mais de Jesus. Observe a expressão aqui, quando eles dizem assim: mande-a embora. Em outras versões tem: despede-a. Será que nós teríamos alguma pista para saber o motivo por que eles agiram assim? Eu acho que nós temos uma pista, sim, é só ler o texto. Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Sim, e o que mais? Não, é isso. Ela estava gritando atrás deles. Obviamente, eles estavam se sentindo incomodados, começaram a se irritar com aqueles brados, a insistência dela. E parece, então, que movidos simplesmente por sentimentos pessoais, queriam que ela fosse embora, para parar de incomodar. Não sei se você pode se imaginar orando a Cristo, pedindo que afaste de você alguém que está implorando ajuda a Ele, por seu intermédio, ou não, provavelmente por seu intermédio, tanto que está, de alguma forma, lhe incomodando. Alguém, de alguma maneira, alguma situação da vida chegou em que alguém está lhe incomodando, na busca que a pessoa quer fazer a Jesus.
E, de alguma forma, esta forma de busca lhe incomoda. Foi praticamente isso que os discípulos fizeram assim. Não sei se você já chegou a esse ponto de orar pedindo que Jesus lhe livre de pessoas que querem buscá-lo, querem o contato com ele, querem a ajuda dele. Mas, não sei, você talvez até simplesmente chegou a desejar que aquela pessoa parasse de lhe incomodar, e fazendo muitas perguntas sobre a Bíblia, lhe telefonando, mandando mensagens o tempo todo, pedindo explicação. Ou, de alguma forma, eu não sei imaginar quais seriam as formas que isso aí poderia acontecer, mas pode sim. E que você se sente incomodado. A pessoa não pode me ver que já vem falar comigo, perguntando alguma coisa e... Não sei. Eu sei o seguinte, tenha muito cuidado com o que você vai desejar para qualquer pessoa que está, de alguma maneira, honestamente, de uma maneira apropriada, cheia de razão, buscando ajuda de Cristo. Isso é anti-evangelismo. Mateus capítulo 14, versículos 13 a 15. Mateus 14, 13, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Vamos parar aqui. A palavra, no 15. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, mesma palavra no grego, usada para aquela mulher, despede-a, mande embora. É a mesma que eles usam agora aqui, mais uma vez. Esse lugar deserto é já tarde, mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. E a passagem continua. Agora, a palavra é a mesma, mas o assunto é diferente e a motivação claramente é diferente. Agora eles estavam com pena das multidões, realmente, porque não tinha comida, estava ficando tarde, e fazer o quê? Jesus já havia curado os doentes, que era o objetivo maior das pessoas que foram atrás dele, obviamente. É como se dissesse: Senhor, a nossa obrigação, para não dizer a tua, né, para com eles, encerrou, né? E agora está chegando aqui uma necessidade que vai complicar. A comida, estão com fome, sem comer há várias horas, está ficando tarde, o lugar é deserto. Senhor, manda embora, vamos nos livrar desse povo. Então, não é que eles estavam incomodados aqui, irritados, como ficaram com a mulher clamando atrás dele o tempo todo. Não, mas eles sentiram aqui pena das multidões, de uma maneira legítima, uma preocupação legítima, e disseram: Senhor, agora nós não temos mais responsabilidade com eles, então despede, eles vão para um lado, nós vamos por outro, e encerramos aqui. O grupo, teu grupo, encerra aqui. O vínculo
que tinha com essas multidões, cuja maior responsabilidade tua, ou o que mais, se não responsabilidade, mas a tua caridade para com eles era curá-los. Já foram curados. É interessante. Eles então sugerem que Jesus liberasse a multidão para cada um tomar então o seu caminho. Mal sabiam eles que Jesus estava prestes a fazer um dos maiores milagres da vida dele e um dos feitos mais impressionantes da história da humanidade. Estaria já acontecendo. Uma demonstração de um poder tremendo de Jesus Cristo e total controle das coisas da natureza, inclusive de alimentos. Além de muito amor, muito carinho e preocupação com as pessoas. Jesus sugere que eles mesmos deem de comer às pessoas, versículo 16, que eu não vou ler, como eu disse, eu não vou mergulhar nos detalhes das passagens. Mas sugere, mas aí como é que eles iam fazer? Dar de comer a uma multidão daquela? Então ele mesmo providencia e multiplica de 5 pães e de 2 peixes uma quantidade enorme de alimentação para mais de 5.000 pessoas. Interessante que eles os discípulos acabaram de fato alimentando a multidão, dando a eles o que comer. E eles deram, foram eles que distribuíram. Mas Jesus aqui criou, providenciou aquilo tudo. Quando tiver algum tipo de dificuldade com alguém e você for tratar de Cristo sobre o assunto e você sentir uma certa responsabilidade sobre alguém, de alguma natureza que seja, uma responsabilidade humana que seja, muito cuidado com o que você vai pedir para Jesus Cristo. Porque a nossa tendência é pedir o mais fácil. Para quem? Para nós. O mais cômodo. Lembre-se que o que Jesus tinha de fazer de mais importante já havia, mais importante pelo menos para o contexto ali da ocasião, que era curar os enfermos. E ali surgiu uma dificuldade que eles sentiram um peso sobre os ombros deles, porque estavam com Jesus Cristo, eram discípulos dele, acompanhavam Jesus. E quando se dirigiram a Jesus Cristo, é curioso que eles não perguntaram: Senhor, tu já pensaste como é que vamos resolver isso aqui? Não dá. Uma situação insolúvel para nós. Agora é fácil olhar para trás, né? E ver o que aconteceu, e apontar para o outro, embora eu tenha dito na minha oração aqui que faríamos isso com um espírito de humildade, não para denunciá-los. Mas é interessante que eles já vieram com a solução, lembra? Eles sugeriram, sim, mas na sugestão já vinha embutida a solução bem fácil para eles, mole. Uma palavra de Jesus. Até logo, estão liberados, já os ajudei, fiz o que pude, passem bem, tenham uma boa noite, que aliás está chegando a noite, já está chegando, ficando de tarde aqui. Pronto. Facílimo assunto resolvido. 5.000 pessoas tiradas das costas, em termos da responsabilidade ou de alguma coisa para fazer. Então, eles vêm e sugerem para Jesus, já dando o rumo: Senhor, faça assim. Se vai fazer assim você, o seu risco de estar pedindo errado pode ser alto. Foi isso que aconteceu com eles. Tinham que tomar alguma atitude, mesmo bem intencionados, pediram o mais fácil para eles.
Agora, era completamente diferente, acontece que era diferente do que Jesus queria. E é simplesmente chocante o contraste entre o que eles pediram para Jesus fazer e o que Jesus de fato fez. Olha o contraste. Mesmo que eles tenham sugerido algo humanamente razoável, de bom senso, não tinha jeito ali. Pensando em termos simplesmente humanos e circunstanciais, é isso. Um lugar meio desértico, chegando à noite, 5.000 pessoas, fazer o quê? Libera cada um para o seu rumo. Eles vieram até aqui, souberam chegar e tudo, tinham as necessidades, foram atendidas na questão da cura dos necessitados. Então, libera-os. Era razoável, não era uma coisa perversa, cruel, nem era fruto de uma cisma, de uma irritação, como no primeiro caso. Não, é bom insistir com isso. Mas Jesus tinha coisa muito melhor do que o razoável, do que o lógico nas circunstâncias. Esse é o ponto. Eu não sei se, enquanto eles distribuíam o pão e o peixe, se alguns deles chegaram a pensar: que coisa, estou aqui morto de vergonha, servindo, né? E as pessoas felizes, recebendo, agradecendo, vibrando, ali, e ele dando pães e mais pães, e mais pães, e peixe, e pães e peixe, e as pessoas, obviamente, muito satisfeitas, e eles ali. O que nós sugerimos, se eles tivessem ouvido o que nós sugerimos para Jesus? Vão. Que coisa, que contraste esmagador para eles, comparando com o que Jesus Cristo fez. Em suma, você precisa tomar alguma decisão com relação a alguma pessoa que, de alguma maneira, está ao seu redor e está pesando sobre os seus ombros, de alguma forma, você tem uma certa noção de responsabilidade para com aquela pessoa, uma responsabilidade que aconteceu, que surgiu, você não é parente, não é amigo, não é patrão, não é nem companheiro de trabalho, não é vizinho de apartamento, mas surgiu uma circunstância que você vê ali e você se sente, de alguma maneira, responsável por alguma coisa, não sabe o quê. E corre para Jesus Cristo: Senhor, não vá com a solução, não. Quando é uma coisa assim, especialmente difícil, como era o caso aqui, complexa, e geralmente tratar pessoas não é tão fácil quanto parece, embora não envolva 5.000 pessoas, mas uma só, é difícil, envolve emoções, envolve sentimentos, é delicado. Uma alma vale mais do que um quarteirão inteiro, não é isso? Não, né? Do que o mundo inteiro. Então, as pessoas são importantes para Deus. Aí você chega e tem um certo peso sobre você com relação a alguém, que você não tem nada a ver com isso. Mas não tem. Eles não tinham nada a ver com aquela multidão. E tinham. Tanto que foram falar com Jesus para dar uma solução. Por que foram falar com Jesus para dar uma solução? Porque estava pesando sobre eles de alguma maneira. Lógico. Senhor Jesus Cristo, eu não sei o que está acontecendo com o meu coração com relação àquela pessoa. Pá! Eu não sei. Tem alguma coisa me incomodando, não sei se é para ajudá-la financeiramente, mas eu já fiz isso e não deu certo, fez piorar, ou então é para dar alguns conselhos para ela, mas ela é muito orgulhosa, ela não vai querer conselhos, eu não sei o que é, mas está sofrendo, ou vai já sofrer, ela está entrando numa situação que eu estou vendo que não vai dar certo, e eu sinto um certo peso. Senhor, eu não sei o que fazer. Pronto. Na minha opinião, isso é muito melhor do
dizer, Senhor, tira essa pessoa de perto de mim. Como eu não sei o que fazer, mesmo assim eu estou sentindo um peso sobre minha consciência com relação a essa pessoa, que eu nem gosto nem muito dela, mas sei lá, está pegada na minha cabeça essa pessoa aqui. Eu acho que não tem nada a ver com isso, mas tem um negócio aí. Senhor, tira da minha frente essa mulher, esse homem, essa pessoa, tira. Despede, não estou com raiva dela, irritada, não, mas dá um peso, tira. Fácil, né? É o mais cômodo para você. Mas, pastor, é muito fácil aplicar, pelo menos lá daí desse púlpito. Mas como é que nós vamos fazer isso na prática? Jesus estava lá ao lado deles, eles chegaram para Jesus, disseram, Senhor, despede. Aí ele diz, dê vocês, mas nós não temos e tal. Aí ele providenciou, era fácil, ele ali do lado. Você acha que ele não está do lado hoje? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Vou mandar outro Consolador, que virá da minha parte, da parte do Pai, para lhe lembrar as coisas, para abrir a cabeça de vocês para as coisas do alto. É claro que Jesus não está ao lado, fisicamente, como ele estava naquela época com os seus discípulos. Mas você achar que há uma distância entre você e Jesus que justifique você pensar, não, eu não consigo ter um diálogo com Jesus desta forma como eles tiveram. Como é que vai ser? Eu vou ter uma visão, vou procurar uma visão, como alguns crentes acham, inclusive, é o recurso para atualmente, para muitas dúvidas, coisa assim, que não cremos que as Escrituras deem essa abertura, embora qualquer crente pode ter qualquer visão, qualquer hora, se Deus bem entender assim, mas não é um rumo traçado pelo Novo Testamento, não entendemos que seja, para esta época. Mas daí você achar que não há maneira de você conversar com Jesus Cristo, com esse tipo de consulta, meu irmão, minha irmã, onde você está nas suas orações? Qual é o nível com que você tem tratado com Jesus Cristo? Diretamente. Senhor, o que eu faço? Eu não sei como resolver a situação desta pessoa. Então, me orienta, porque eu quero resolver isso diante de ti e com a tua solução, para a minha consciência se acalmar e ao invés de eu sentir um peso, eu fazendo a tua vontade, eu vou sentir ao contrário, vou sentir paz, vou sentir alegria em ter solucionado o caso à tua maneira, mesmo que o caso tenha sido assim, eu vou afastar a pessoa de você. E afastou, de repente a pessoa sumiu da sua vida, você nunca mais ouviu falar nela. Jesus respondeu. Quantas vezes ele responde orações de uma maneira discreta que você mal percebe? E meses depois você, aquele assunto que tanto me incomodava, sumiu. Eu nem notei quando desapareceu. Não somos muito gratos nesse aspecto, não. Que a gente pede incomodado ali, quando ele atende, a gente não nota. Tudo bem, eu sei que às vezes ele atende lentamente, suavemente, mas atende! E porque é suave, é lento e um pouco demorado aos nossos olhos, você não vai perceber e só fica incomodando Jesus com orações do tipo, eu quero isso, eu quero aquilo, isso, e pedindo, e nunca para dizer, Senhor, obrigado, porque aquele assunto daquela pessoa, 3 meses atrás, estava incomodando tanto, sumiu. Ou a pessoa sumiu fisicamente, ou a minha consciência se acalmou, se aquietou, a relação lá mudou, a circunstância, eu não sei, mas Ele sabe o que é necessário, Ele sabe como você deve tratar o problema. Uma coisa eu sei, tenha muito cuidado quando for tratar com Cristo sobre a questão de pessoas que estão perto de você, num contexto cristão, ou seja,
com Cristo envolvido, que era o caso lá, claro. Então, alguma coisa que mexa com você, um assunto de igreja, um assunto de evangelismo, um assunto de uma perseguição religiosa, eu não sei, alguma coisa. Mas trate com Cristo e não peça simplesmente para Jesus Cristo mandar embora. Se ele quiser mandar embora, ele manda, mas não é sempre não. Às vezes ele pode dizer assim, eu vou tornar essa pessoa um crente mais fiel do que você. Você vai ver o que eu vou fazer com essa pessoa que está dizendo para eu mandar embora. Ou com uma multidão. Vocês vão ver o que eu vou fazer com essa multidão aqui. Vou fartá-los de comida no deserto, ou numa região desértica. Vou fartá-los. Mas como é que pode? Milagre. Só um milagre. É isso que eu faço. Milagres vou fazer. Então, conte com Cristo para fazer o que Ele quiser, mesmo que seja miraculoso, desde que você não afaste as pessoas de você, dele, dentro de um sentido em que ele está envolvido. Terceiro exemplo que eu quero dar está em Mateus 19, versículos 13 em diante. Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Novamente, os discípulos, embora aparentemente bem intencionados, erraram. Tudo indica que aqui eles queriam apenas proteger Jesus Cristo de ser incomodado, porque as pessoas estavam trazendo crianças para ele, e eles conheciam bem o dia a dia de Jesus Cristo, estavam ao lado dele o tempo todo, talvez cansado, talvez tivessem dormido de maneira muito incômoda, estivesse no meio de uma viagem, eu não sei, as circunstâncias pessoais dele. Eu sei que eles quiseram protegê-lo. Tudo indica que foi só isso. E eles, os discípulos, então, reclamaram. Repreendiam as crianças? Não, repreendiam as pessoas, os adultos que estavam trazendo as crianças. O motivo pelo qual Jesus os repreendeu, não aceitou a sugestão deles de novo. Aliás, não é nem sugestão, é que foi a atitude deles. A atitude deles repreenderem os adultos que estavam trazendo as crianças, os meninos. É isso aí. Então, a atitude deles foi reprovada por Jesus. Não gostou de jeito nenhum. Por quê? Está claro aqui, eu acho. Ele explicou. Não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. No caso, quando ele disse assim, deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim. Eu não quero que eles sejam, de alguma maneira, impedidos de chegar até a minha pessoa. Eu não vou explicar dos tais é o reino dos céus, são as crianças mesmo, salvação de criança, ou se criança aqui é símbolo dos discípulos. Não vou entrar nos detalhes da passagem. Uma coisa é muito clara, ele queria que as crianças viessem até ele, e os discípulos estavam providenciando exatamente o oposto. É impressionante. Acho que eles não tinham a menor ideia, os discípulos, de que eles estavam indo de uma maneira contrária à vontade íntima do coração de Jesus Cristo.
E ao fazerem isso, ele estava impedindo das crianças. Que o que ele mais gostava de fazer, o que era? Atrair pessoas para ele. Ele veio ao mundo para atrair pessoas para ele, para chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio para isso. Qualquer pessoa que, de alguma maneira, atrapalhe Jesus de fazer isto, ou seja, se permitir aproximar por alguém, vai ser repreendido. Cada vez que você fizer alguma coisa que dificulte a aproximação de alguém com Jesus Cristo, vai ser repreendido. Para Jesus Cristo, era muito mais importante abençoar as crianças, estar com elas ali, do que ficar sem o incômodo da chegada dos meninos, aquela gritaria, aquela coisa típica de criança quando chega e tudo. E era muito mais importante para ele. Estava vendo de uma maneira totalmente superior. Quantas vezes você já atrapalhou alguém de vir até Jesus Cristo? Pastor, nenhuma. É óbvio. Acha mesmo que eu vou repreender alguém porque está querendo se aproximar de Jesus Cristo? Que eu vou mandar ir embora? De maneira assim, muito afrontosa, eu acho que não vai fazer isso, não. Eu tenho a menor dificuldade em acreditar nisso. Mas existem maneiras bem mais sutis de fazer isso. Dedicar menos tempo do que é necessário para dar atenção àquela pessoa ou pessoas. Dar atenção no sentido de envolvê-la com Jesus Cristo. Sempre tem essa ideia por trás. Uma relação sua com alguém e com Cristo envolvido no contexto. Em todos os casos, é isso. Você não tem tempo. E aquela pessoa está precisando disto. Eu vou dizer, você não tem tempo, eu vou dizer, você dedica menos tempo do que pode, se tivesse mais boa vontade. E sabe que a pessoa está mal atendida, não está devidamente saciada naquela necessidade de chegar mais perto do Senhor Jesus Cristo. Ou mesmo você com algum tempo, má vontade ou descaso em falar do Evangelho para ele. Aliás, já falou antes, outras vezes não deu em nada. Faz 1 ano ou 2 já, não deu em nada. Mas agora pode ser que a fase seja diferente, que ele esteja agora tocado e tal. Esse aí não quero perder mais tempo com ele, não leva muito a sério. Como eu disse, pode até o tempo físico, você até está lá com ele e tal, mas não tem interesse, não ora por ele, não mostra nenhum cuidado. Pior ainda, é falar doutrina errada para ele. Pastor, o senhor acha que eu vou falar doutrina errada? Uma heresia para uma pessoa que está querendo chegar a Cristo? Eu vou de propósito. Para aí, eu disse de propósito? Eu falei que era de propósito? Não. Preparo do crente é importantíssimo para não afastar as pessoas de Cristo, para aproximá-las corretamente de Cristo, mostrando quem é Jesus Cristo pelas Escrituras, quem é Deus, o que é o homem e seus pecados, quem é o diabo, mostrando o que a Bíblia ensina, sem pensar em consequências A, B ou C. Se eu disser isso, eu vou espantar, ou aquilo outro, não importa. Espantar é falar errado, é falar de um amor de Deus que a Bíblia não trata, é dizer coisas
que a Bíblia não ensina, não aprova. Isso implica em afastar de Cristo alguém. E eu disse que muitos desses discípulos aqui, apóstolos, não deveriam estar nem mal intencionados, ou não sabiam o que Jesus ia fazer, o desconhecimento de muitas coisas. Certo, falei isto. Não era por malícia, não. Mas isso muda o quadro. Daí a importância, e eu bato muito neste ponto nas minhas pregações, o crente precisa conhecer as Escrituras, conhecer as doutrinas, conhecer, por isso é que ele tem que vir para os cultos, para ouvir a pregação, ouvir as aulas, participar de grupos, estudar em casa, se dedicar com afinco para conhecer a palavra de Cristo e, uma vez conhecendo, aproximar corretamente alguém do Senhor Jesus Cristo. Mateus 26, 6 a 13. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, estou em Mateus 26 e 6, Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro. Lá de João 12 sabemos que era Maria, irmã de Marta e Lázaro. Feito de alabastro com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Mais uma vez, alguém, no caso Maria, tenta se aproximar de Jesus e os discípulos repreendem. E no caso era mais do que se aproximar, ela quebrou um vidro de perfume caro e estava lavando os pés dele. E eles é que terminam sendo repreendidos. Mais uma vez, quarto exemplo dos apóstolos e discípulos que estavam bem ao lado dele. É muito interessante. Agora, é interessante, porque no exemplo passado das crianças chegando, eles até poderiam ter a desculpa, não, porque nós não queríamos que tu fosses incomodado, tu estavas cansado e tal, alguma coisa assim. Poderiam ter alegado isso. Mas agora era um benefício para Jesus, derramando perfume sobre ele. Falei os pés, mas é a cabeça de Jesus. Que coisa. Bom, é porque nós estávamos pensando numa causa social. Sabe como é? Os perfumes são caros. Essa irmã aí conseguiu algo caro. E perfumar é uma coisa meio supérflua. E achamos que seria mais apropriado para Jesus e a causa dele não deixar perder esse perfume, pegar o dinheiro e vender e dar o dinheiro para os pobres.
muito melhor. Mais uma vez, com a solução. Notaram? A própria Bíblia explica o motivo pelo qual eles reagiram. Porque era caro, melhor dar o dinheiro para os pobres. Solução. Errada, de novo. O erro aqui, o que foi? Comparar um benefício pessoal e direto feito a Jesus Cristo com benefício a outras pessoas e dar prioridade aos outros. Com motivo, nobre motivo, à primeira vista, de que eram pobres. Então, os outros ganharam na prioridade à vista dos discípulos. Ou esse perfume caro vai ungir o Senhor Jesus Cristo, vai deixá-lo cheirando bem, aromatizado, perfumado, gostosamente, de uma maneira fina, ou vamos vender e dar para os pobres. Ora, tem comparação? Jesus precisava ser perfumado? Era uma questão de alimentação, de um remédio, uma coisa que poderia ser dispensada, mas os pobres, não. Quando fala em pobre, o assunto é extremamente delicado e é para ser mesmo. Deus fala muito nos pobres, a atenção que ele dá aos pobres e tudo mais, é para ser mesmo. Tudo bem, mas nunca comparado com o benefício direto à pessoa de Cristo. Nunca compare Jesus Cristo com ninguém para dar prioridade a esse alguém, seja lá quem for, pobre, rico, doente, inteligente, desprovido de inteligência, bilionário, não importa. Nunca compare Jesus Cristo com ninguém para ver qual você vai agradar, honrar. Se você tem que escolher entre um e outro, e aqui a situação era exatamente essa, não tinha jeito. Ou o perfume ia ser derramado sobre Jesus, ou ia evitar ser derramado e vendido e dado aos pobres, na opinião deles. Vai homenagear um ou homenagear o outro. A mulher quis agradar a Jesus Cristo. Os discípulos quiseram, em sacrifício, agradar a Jesus Cristo, agradar os pobres. A revelia, não é nem a revelia, é pior, contrariamente a agradar Jesus, agradar os pobres. Eles perderam feio no coração de Jesus Cristo. Veja como Jesus se mostrou extremamente sensível a um gesto de carinho com ele. Ela fez isto. Eu aceitei. Porque eu entendi e aceito como sendo para o meu sepultamento, como se ela já estivesse me preparando para a morte. Para quando eu estiver no estado de morto, que ele ficou 3 dias. Como fosse já me perfumando por antecipação. Eu vi assim. Mas, senhor, a gente nunca ia imaginar que eles parem. Vamos dizer besteira de novo? Pare e escute. Eu entendi assim. Uma homenagem a mim, e eu vou homenageá-la. Aonde o evangelho for pregado, vai ser contada essa história. Aqui estou, eu contando para vocês, 2000 anos depois, honrando aquela mulher que o honrou, mas em detrimento dos pobres, certo? Ali não dava para escolher os dois, era escolher um, escolheu corretamente. Quando
for escolher agradar Jesus Cristo, ou agradar 1 milhão de pessoas, ou um ou outro, não pense 2 vezes, agrade a Ele. Eu sei que é difícil colocar isso em prática, que muitas vezes quando a gente agrada um ser humano, ou faz uma gentileza a um ser humano, ou ajuda uma pessoa, nós estamos agradando a Cristo porque Ele tem muito amor pelo ser humano. Eu sei disto. Mas é necessário sabedoria para poder discernir situações e estar bem afinado com Ele e ser bem orientado nesse sentido. Comprar ar-condicionado para a igreja. Campanha para ar-condicionado, que graças a Deus isso aqui já veio incluído na campanha. Mas se não fosse, se estivéssemos aqui morrendo de calor. Campanha para comprar ar-condicionado para a igreja. Típico. Precisa? Já é uma pergunta muito complicada. Custa a gente ficar abanando um pouquinho aqui, meia hora, 1 hora? Quanto é que vai custar esse ar-condicionado? 100 mil. 100 mil! Comunidade ali embaixo, precisando de ajuda, ali em cima, 100 mil, a quantidade de arroz, de feijão que nós iríamos comprar com isso. Não, é óbvio que é muito melhor, é muito mais ao sabor da vontade de Cristo, é mais do jeito dele, que a gente pega esse dinheiro todo e dê para os pobres, em vez de um ar-condicionado, para a gente ficar aqui no frizinho gostoso. Vá nessa. De querer entender como é que está a vontade dele com relação ao assunto A, B ou C. Quem disse isso? Como é que você sabe se ele não diria assim, compre um ar-condicionado, porque eu quero dar conforto na minha igreja. Eu quero dar condições para quem vem à minha igreja ouvir as pregações sobre a minha pessoa. Eu quero que seja confortável, sim, para os pobres, inclusive, que vão entrar lá dentro. Agora, não dê abertura para os pobres, não, para vocês verem uma coisa. Mas os pobres vão usufruir desse ar-condicionado? Vão. Os ricos não se fala, pois é. Quem disse que ele não gostaria de ter um ar-condicionado na igreja dele? Eu dei um exemplo, que vai ter casos em que provavelmente a circunstância vai indicar mesmo que é melhor naquele contexto, naquele momento, dar de oferta para alguma comunidade, algum grupo que esteja desesperadamente necessitado, de passando fome, não sei. Claro. Mas o que eu quero dizer é que não é um princípio. Qualquer coisa que se possa vender e dar para os pobres, então isso aí não deve entrar em consideração de se gastar isso, porque não precisa perfumar Jesus. Só que no caso a resposta é, precisava, Maria deu uma dentro, precisava Maria, ele gostou tanto, ele estava precisando daquilo, ele vibrou, precisava. Muitas explicações óbvias para nós não são tão óbvias assim para Deus, não, que vê valores espirituais. Então, é aquilo. Se a gente está na dúvida, ou se é uma coisa que pode aplicar aqui ou ali, no caso falando de verbo e coisa assim, consultemos, peçamos pais, ouçamos pessoas, ouçamos irmãos mais velhos, ouçamos a igreja, conselhos, pastores, oramos, tudo bem, tenha momento, tem a forma de fazer isto, mas não é partindo do princípio, de que é isso, então Jesus preferia assim, um momentinho, não pensa assim tão rápido não, que é muito provável que você vá errar. Detalhe interessantíssimo, João 12, de 1 a 8, da mesma história que eu deixei para depois, de propósito, eu quero encerrar. João 12, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Pronto, eu não estava tão errado quando falei pés. Então, é cabeça e pés. Mateus fala na cabeça que foi ungida.
e aqui fala os pés, pronto. E os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume, prova de que era muito valioso e de alta qualidade o perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Olha só quem vem com este argumento. Judas Iscariotes. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês. Aí ele explicou melhor a atitude dele. Não é para desprezar os pobres. Vocês têm 1000 oportunidades de fazer isto. Comigo é diferente, no caso da pessoa, da presença física dele. Interessantíssimo. Judas influenciou os outros. Judas foi o primeiro. Judas partiu para a crítica à mulher. E uma crítica baseada no belo propósito de dar dinheiro para os pobres. Dinheiro para ele próprio roubar. Essa que era a verdade. Claro que os outros foram na onda, mas sem perceber a malícia de Judas, é óbvio. E os outros pegaram a ideia de Judas. Isso é uma boa ideia mesmo, é melhor vender e dar para os pobres. Eles embarcaram, caíram no conto de Judas, feito uns patos. Os irmãozinhos, discípulos ali, eu digo isso porque nós somos patos, muitas vezes, quando caímos no conto de pessoas que falam em nome de Jesus, que se dizem servos de Jesus e dão ideias aparentemente boas, e são ideias satânicas, malignas, ou pelo menos dentro do coração das pessoas. A ideia, o desejo íntimo é absolutamente pecaminoso, mas vindo com a desculpa de algo interessante e válido. Muito interessante isso aqui. E fica a lição: cuidado com a influência. Eu não preciso lembrar que Judas era um deles. Judas era de dentro do grupo íntimo de Jesus Cristo. Você tem certeza que todos os crentes desta igreja são crentes? Tem certeza que todos os oficiais da igreja são salvos em Cristo? Tem certeza que os pastores são salvos em Cristo? Os ministros do diabo se transformam em anjos de luz. Lembram? E acham que os púlpitos não estão cheios de servos do diabo? Ingenuidade é algo que não cabe dentro de uma igreja ou na vida de um crente, particularmente falando. Não cabe. Tem que estar atento, pedindo sabedoria, prudente como as serpentes, para testar os pastores, testar os professores, testar os irmãos, testar o escritor do qual você comprou o livro, já leu 10 livros dele, teste a doutrina dele, o ensino dele, se conhece pessoalmente, veja até onde pode a vida dele. Cuidado para qualquer ideia que parece inteligente, porque eles são inteligentes. Ninguém chega na posição de grandes líderes, como há muitos aí, que se dizem cristãos, sendo tolos para as coisas do mundo, não. São inteligentíssimos, alguns gênios de raciocínio, sagazes, mas maliciosos. E falam em Jesus, Jesus, e falam como se quisessem beneficiar Jesus Cristo, e não querem beneficiar coisa nenhuma, querem roubar gente
discípulos, dinheiro, tudo que puder roubar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Concluindo, nós crentes não atrapalhemos as pessoas de virem a Cristo, conscientemente ou não. Eu vou dizer sem consciência, porque conscientemente eu, de fato, não posso conceber um crente de consciência atrapalhando alguém de vir a Cristo. Eu não quero nem admitir que isso exista. Então, inconscientemente. Tenha cuidado, fique atento, converse com ele, peça ajuda a ele, peça a orientação dele através do Espírito Santo. E fique certo de fazer o que o agrada. Fazer o que o agrada em termos de doutrinas, em termos de rumos que ele dá para a igreja dele, os mandamentos dele, tudo bem. É bem mais fácil de observar pela Bíblia. Mesmo assim, como eu disse, tem que estar bem ao par do que a Bíblia diz. Mas saber o que é a vontade de Cristo em coisas particulares, o perfume, derrama ou não, o ar-condicionado compra ou não está na Bíblia. Então é preciso sabedoria para consultá-lo e não ficar dizendo, é claro que isso é bom, porque já disse por aquilo. Não. As coisas espirituais são às vezes, mais complexas de serem discernidas e percebidas. E os maliciosos do púlpito são muito competentes em levar o ingênuo, levar de carrada. Ingênuos, que ideia boa, que raciocínio inteligente, e não está vendo nada das coisas do alto. E aos não crentes, se há algum aqui me ouvindo, ou que vai ouvir ainda de outra forma, não permita que ninguém seja obstáculo para você chegar perto de Cristo. Ninguém. Quando a gente pensa assim, a gente pensa logo em ninguém do diabo, ninguém do mundo e tal. Mas, de acordo com a pregação, cuidado, porque pode ser que algum crente queira lhe afastar de Cristo. Inconscientemente, desconhecimento. Então, pastor, agora o senhor me deixou em maus lençóis. Como é que eu vou saber? Não sou nem crente ainda, nem cheguei perto de Jesus, estou querendo me aproximar dele, e o senhor já vai dizer, tenha cuidado com crentes. Está aí uma excelente oportunidade para você chegar um pouquinho mais perto de Jesus do que você já está. Converse com ele. Eu? Claro. Mas um pecador como eu, que nem criei nele ainda, a ponto de entregar a minha vida a ele, não, assim não, conversar. Você já viu alguma vez, leu algum evangelho? Já, várias vezes, pois é. Ele só falou com crentes, foi? Falou muito com não crentes. Ele ama atrair os não crentes, os pecadores que demoram a se arrepender. Ele gosta disso. Pois você fará um grande favor à sua alma e vai deixar Cristo, pode ter certeza, honrado, satisfeito, se você chegar com honestidade, com sinceridade, mesmo sem crer nele ainda como Salvador, mesmo sem crer como Salvador. Quantas pessoas oraram a Cristo ainda antes da conversão e com sinceridade? Converse com ele e peça, Senhor, por favor, não deixa nenhum crente me impedir de ir a Ti. O melhor mesmo que você faz, sabe o que é? É ir a Cristo sem crente nenhum no meio. Eu sei que é um pouquinho teórico, porque ele usa a pregação, ele usa o testemunho, ele nos usa, para levar pessoas a Cristo, eu sei disso. Mas na hora mesmo, meu amigo, que não tem Cristo, ou minha amiga, na hora de ir até os pés dele, tire de lado tudo que é crente, que é pastor, que é diácono, tire santos que já morreram, tire pessoas que você acha que estão agora intermediando lá no céu, tire tudo isso de entre você e Cristo, e vá direto a Ele,
e peça perdão, e você estará livre de intromissões humanas, que em grande parte são benignas e benéficas quando vêm dos crentes, é claro, mas que aqui e acolá, até isto pode ser prejudicado um pouco. E que Deus nos ajude a nunca entrarmos numa situação dessa, de atrapalharmos alguém de ir a Cristo. Muito ao contrário. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.